Pessoal, a gente tem conversado sobre os lucros que uma incorporação imobiliária pode trazer. 200 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão ou mais de 1 milhão de lucro no final de uma incorporação. Hoje a gente vai entender um pouco como que é dividido esse valor no final da incorporação, qual parte vem para o bolso do investidor, qual parte vem para o bolso do incorporador, quais são os cenários que existem no final de uma incorporação. No vídeo passado a gente utilizou uma planilha para calcular todos os custos de uma incorporação e o lucro bruto que vai dar lá no final. Na verdade a gente chegou ali quase no lucro líquido. Quem aqui não assistiu, vê aqui em cima, eu vou deixar o link para vocês, porque a gente vai usar aqueles mesmos números para dar continuidade nos cálculos de hoje. Então vamos para a planilha para a gente entender um pouco sobre esses lucros e esses cenários que a gente acabou de falar. Quando a gente terminou aqui, ó, pessoal, de analisar aqui todos os custos envolvidos dentro de uma incorporação imobiliária, a gente analisou os custos com terreno, custos com construção, custos com prefeitura, juros de financiamento, enfim, tudo. Pessoal, tá tendo barulho aqui porque tá tendo uma obra, mas bora lá, bora seguir com o vídeo porque não pode parar não. Primeiro passo aqui que a gente tem que analisar, qual vai ser a nossa parceria para fazer essa incorporação? Porque no final, na hora de dividir o lucro, a gente tem que entender qual foi a parceria que a gente fez. Se a gente entrou junto com um investidor, que é o caso que mais acontece aqui na nossa empresa, a gente vai ter que pagar uma parte para o investidor e outra parte fica para o incorporador. Como é que a gente divide isso? Aqui na nossa empresa a gente tem esse costume, a gente deixa 20% de retorno mínimo sobre o capital investido para o investidor, mais 50% de tudo que restar para o incorporador e 50% para o investidor. O que isso aqui quer dizer? O investidor teve que colocar uma parte de capital próprio, digamos que ele colocou lá 500 mil reais, e eu estou dizendo que eu vou dar 20% de retorno para ele sobre o capital que ele aportou, então eu já vou dar aqui 100 mil reais para ele de retorno mínimo. Não importa quanto deu aquela incorporação, pode ter dado 500 mil, pode ter dado 1 milhão, pode ter dado 10 milhões, eu vou colocar aqui 100 mil já é o retorno mínimo que ele vai ter. Depois disso, a gente vai ver o valor que restou e vai ser 50% para cada, 50% para o investidor, 50% para o incorporador. Esse tipo de parceria é o que a gente mais faz aqui na nossa empresa. E aí a gente tem que analisar alguns outros detalhes também. Outro é o terreno. O terreno era próprio já desse investidor ou a gente comprou o terreno para desenvolver essa incorporação? Na maioria, assim, em 90%, 80% dos casos, a gente tem que comprar esse terreno. Então a gente vai deixar marcado aqui que não. Caso a pessoa tenha, o investidor já tenha o terreno, a gente marca aqui que sim. No nosso caso, nas nossas incorporações, praticamente todas ele não tem o terreno e a gente faz essa compra desse terreno. Outro ponto que a gente tem que preencher aqui na nossa planilha qual é a negociação que a gente fez com esse terreno. Vamos comprar o terreno para fazer a incorporação? Beleza. Como foi essa negociação? Para vocês entenderem, aqui na nossa região, isso aí vai variar de local para local do Brasil. Aqui na nossa região, o pessoal tem um pouco de pé atrás quando fala assim, eu vou comprar seu terreno, mas eu vou fazer através do processo de aquisição de terreno e construção da Caixa Econômica Federal. Porque eles sabem que esse processo às vezes não é tão rápido. Ele leva um tempo ali para o desembaraço e para esse dinheiro cair na conta. Então o que os vendedores costumam fazer aqui na nossa região? A gente faz um contrato e eles pedem pelo menos 20% do valor do lote como sinal e para garantir a venda para você. E aí tu dá a entrada no banco e o restante o banco vai pagar quando desenrolar todo o processo de financiamento. Então a gente está considerando aqui essa prática que é bem adotada na nossa região. 20% de sinal e o restante vai ser pago depois ali com 4, com 5 meses pelo banco que a gente fez esse financiamento. Porcentagem antecipada do valor financiado. O que é essa porcentagem antecipada? Quando a gente faz um investimento desse junto à Caixa Econômica Federal e pega um financiamento desse, a gente vai construir uma parte, a Caixa paga. A gente constrói outra parte, ela paga. Ela vem pagando após a gente executar a obra. Porém, lá no começo, quando a gente está fechando o contrato com a Caixa, a gente consegue optar pela Caixa adiantar já lá no começo 20% do financiamento para a gente. Então ela vai adiantar 20%, a gente vai executar 20% da obra, depois a gente executa mais uma parte da obra e aí sim a gente começa a receber as medições. A gente gosta de considerar sempre pegando esses 20% de adiantamento porque é menos capital próprio que a gente vai ter que colocar. A gente vai trabalhar com dinheiro do banco e isso é o melhor cenário. Taxa de juros efetiva. Pessoal, coloquei aqui 10%. Aí vai ter muita gente comentando aqui dizendo que hoje está 11%, hoje está 9%. Pessoal, esse vídeo pode ser assistido em qualquer faixa de tempo, então é muito complicado eu colocar uma taxa de juros aqui. Eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo. Johan, então por que você considerou 10%? Vamos lá, vamos pegar uma planilha aqui, ó. Comparando financiamento imobiliário com a taxa Selic. Até aumentar aqui para ficar melhor de vocês verem. Muita gente às vezes pensa assim, poxa, a taxa Selic está batendo 14%, quase 15%,
vai ser muito difícil porque a taxa de financiamento vai ficar alta, 15% é muito alto. Pessoal, lembrem sempre desse gráfico. A taxa de financiamento, os juros do financiamento, ele é proporcional à Selic, porém ele não é igual à Selic. E isso é muito diferente. Então, se a Selic estiver começando a ficar muito alta, o financiamento vai subir um pouco, os juros do financiamento. Só que ele não vai ser o mesmo valor da Selic. A mesma coisa que aconteceu aqui, ó, em outubro de 2020. A taxa Selic estava em 2%, praticamente menos do que isso. O financiamento imobiliário caiu bastante os juros. Teve gente pegando a quase 6%, a 8%, mas não chegou lá onde estava a Selic. Tanto para o bem quanto para o mal, a gente percebe que a taxa de financiamento não acompanha exatamente igual a Selic. E aí, por que eu considerei 10%? A gente consegue ver, ó, tá o histórico aqui desde 2011. Era um pouco acima de 10%, caiu bem abaixo de 10%, até abaixo de 8%, depois subiu, passou um pouco de 10% de novo, depois ficou um bom período bem abaixo de 10% aqui, bateu um pouco acima de 10%. A gente vê essa taxa oscilando muito próximo dos 10%, a maioria das vezes até abaixo de 10%. Então, pessoal, como eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, acho bem saudável a gente considerar nesse nosso vídeo aqui para um estudo de caso 10%. É por isso que eu coloquei aqui 10%. 10% equivale a uma taxa de juros de 0,8% ao mês. A gente só precisa disso aqui para depois fazer os cálculos aqui, o que a gente vai pagar de juros, o que a gente vai pagar em todo o nosso financiamento. Precisamos colocar aqui também qual é o prazo desse financiamento que a gente está pegando. No nosso caso, a gente está considerando um financiamento de 360 meses. Aí você vai ter que entender o seu cenário. A gente sempre aqui está fazendo com 360 meses. Porém, se o seu investidor tiver aí 60 anos, perto de 70 anos, assim já vai limitar muito esse prazo de financiamento e muito provavelmente não vai ser em 360 meses. Você vai ter um prazo menor para pagar esse financiamento, suas parcelas vão ser bem maiores, porém você vai pagar menos juros. Tudo tem que ser calculado para ver se vale a pena ou não. Mais alguns dados aqui sobre o financiamento. Porcentagem financiada do terreno, 80% coloquei aqui. A Caixa Econômica Federal financia 80% do terreno e financia 80% da obra. Se você for construir com o Banco Inter, geralmente você vai ter que ter o terreno próprio e o Banco Inter vai financiar 80% da sua obra. Isso aqui vai variar de banco para banco e também depende do período que você estiver assistindo esse vídeo. Às vezes a Caixa está com pouco recurso, ela só está financiando 70%, isso aqui varia um pouco. Então, se a Caixa vai financiar 80% do terreno, ela vai financiar 360 mil reais. Se ela vai financiar 80% da obra, ela vai financiar 1.162.000 reais. Isso aqui, pessoal, tá puxando da planilha de cá. Quem não assistiu o vídeo da aula passada, dá uma olhada, porque lá tem todos esses números e o porquê que a gente está considerando eles aqui. Então, no final de todo esse empreendimento, a Caixa vai financiar para a gente 1.522.000 reais. O restante a gente vai ter que aportar de capital próprio. Na aula passada a gente viu que o custo total dessa incorporação está aqui, ó, R$ 2.139.000 reais para a gente desenvolver essa incorporação. Então, se a Caixa já financiou 1.522.000, capital próprio a gente vai ter que entrar, está bem aqui ó, no cenário provável, vai ter que entrar com R$ 616.000 reais de capital próprio o nosso investidor. Agora a gente já chega aqui na parte dos cenários que a gente tem que considerar. E o que são esses cenários? Bora lá! É saudável a gente sempre considerar pelo menos esses 4 cenários. O cenário de crise, o cenário pessimista, um cenário provável e um cenário otimista. Todos os cálculos que a gente fez aqui nessa planilha, os cálculos que a gente passa para o investidor, a gente sempre está analisando o provável, mas a gente tem que mostrar esses outros cenários para ele ter bastante ciência aonde ele está entrando. Quais são os possíveis retornos que ele pode ter no final desse empreendimento. O cenário provável é aquele que a gente já está conversando desde lá do começo. A gente vai fazer o nosso empreendimento, fase de obra e venda da casa. Esse ciclo vai durar 18 meses. O que é essa depreciação que a gente colocou? É o valor que a gente vai vender lá no final. Como a gente estimou aqui na planilha que a gente vai vender por R$ 8.000 o metro quadrado, então nossa casa vai ser vendida por R$ 2.800.000, a gente considera no cenário provável que é exatamente o valor que a gente está considerando, R$ 2.800.000. No cenário otimista, todo o ciclo dessa casa não vai demorar 18 meses, ele vai demorar 14 meses. O que seria esse cenário otimista? Apareceu alguém querendo comprar essa casa na fase de obra. Só que a gente não pode considerar que essa casa vai ser vendida em 12 meses. Por quê? Terminou a obra, a gente ainda tem alguns trâmites, tem que averbar a casa, tem que desenrolar um financiamento no banco, alguma coisa que a pessoa for financiar alguma parte, então vamos considerar aí 14 meses no cenário otimista. E durante a fase da obra, geralmente a gente anuncia essa casa um pouco acima do valor. Então vamos considerar que a gente vendeu essa casa por 5% acima do valor que a gente tinha feito no nosso cenário provável aqui, que a gente tinha analisado no cenário provável. Então a casa vai ser vendida em 14 meses por R$ 2.940.000. Cenário pessimista. O que seria o cenário pessimista? A gente vender essa casa no mesmo ciclo de 18 meses, porém 3% abaixo do valor que a gente tinha previsto. Então essa casa seria vendida por R$ 2.716.000.
E o último cenário que a gente tem que considerar também, é saudável ser considerado, é o cenário de crise. Essa casa vai ser vendida em 24 meses, 2 anos de ciclo, e ela vai ser vendida 6% abaixo do valor que a gente tinha estimado. Então essa casa vai ser vendida por R$ 2.632.000. Pronto, agora que a gente já entendeu um pouco o que são esses cenários, vamos entender qual vai ser o lucro que vai ficar para cada um, tanto para o investidor quanto para o incorporador. Já vimos que o capital próprio vai ser de R$ 616.000. No cenário otimista, o capital próprio é menor. Por que o capital próprio é menor? Porque se vai ser vendida a casa em 14 meses, aí depois a gente vai entrar um pouco mais nessa planilha, mas 14 meses a gente viria até, vamos lá, para dar 551 mil, a gente viria até aqui, ó. Seriam os 12 meses de obra mais 2 meses pagando aqui juros e amortização, então 551 mil. No cenário provável, a gente ficaria 18 meses, então seriam R$ 616.000 que dá aqui a soma total. Cenário pessimista, o mesmo valor, porque continuaram sendo 16 meses, então o custo que vai ter que desembolsar do próprio bolso vai ser o mesmo do cenário provável, só que o cenário de crise já vai ter que desembolsar mais dinheiro do bolso. Por quê? Porque a gente vai ficar 24 meses de ciclo. Então a gente vai ter aí 6 meses a mais pagando amortização e juros. Então vai desembolsar R$ 715.000 de capital próprio. O lucro bruto da incorporação. Para a gente também não perder muito tempo aqui no vídeo, pessoal, vamos voltar a considerar mais aqui a parte do provável, que é o que a gente está analisando. O lucro bruto da incorporação, 520.885, o mesmo lucro que a gente conversou aqui na aula passada, que já era o nosso lucro esperado. 520.885, depois de pagar juros de financiamento, pagar material, pagar corretor, pagar tudo que a gente tinha que pagar. ROI bruto da incorporação. O que é esse ROI? É o retorno sobre o nosso capital investido. O capital que a gente teve que investir sobre o retorno que a gente teve dessa incorporação. 84%. A gente pode ver aqui ó, na fórmula, vai ser 520 mil dividido pelo capital próprio que a gente teve que colocar. Então deu 84%. No cenário de crise seria 37%, no cenário otimista 120%. Um excelente retorno. Retorno mínimo do investidor, que a gente conversou aqui em cima, ó, 20%. Então assim, sobre o capital que ele colocou, ele quer pelo menos 20%. Podem olhar aqui na fórmula também, 0,2, né, 20% que está aqui em cima, vezes 616 mil, que é o seu capital próprio. Então ele vai ter 123 mil, que é o retorno mínimo dele. E o retorno total dele, o retorno bruto do investidor, seria 322 mil reais, que é esses 123 mil, que é o 20%, mais 50% do restante. Já para o incorporador, nesse cenário, ficaria 198 mil reais. O lucro do investidor, a porcentagem de lucro do investidor é de 62%. O que isso aqui quer dizer? Dos 520 mil que tivemos de lucro, ele recebeu 322 mil, que são 62% de 520 mil reais. Se a gente trouxer esse lucro para ao mês, alguns investidores que vão vir com a gente, pessoal, a gente vai ter assim vários investidores. Eu mesmo já passei por isso várias vezes. Às vezes vai ter um pessoal mais de idade, um pessoal às vezes que só quer saber o lucro bruto ali, um pessoal que é mais antigo. Eles vão falar assim, eu não quero saber o lucro ao mês, eu não quero saber quantos por cento do CDI que essa incorporação trouxe. Eu quero saber, coloquei 500 mil, vai retornar quantos para o meu bolso? 200 mil, 300 mil, 400 mil, ele só quer saber o valor bruto, não quer saber de muita coisa. Já tem aquela pessoa que vai vir investir com você, que na verdade ele tem um dinheiro talvez ali numa renda fixa, em alguma coisa assim, ele é acostumado a analisar CDI, a analisar Selic, olhar tudo isso. Então ele vai querer saber assim, ó, quantos por cento ao mês que isso aí está me gerando, quantos por cento do CDI. Então é importante a gente trazer todos esses cenários para estar preparado para qualquer um desses investidores que vem investir com a gente. Nesse caso, o lucro desse investidor seria de 4,48% ao mês. Esse 4,48% ao mês, como que a gente pode entender ele? Aqui está a necessidade nessa planilha de todo o capital próprio que o investidor teria que colocar. Para a gente ver se essa conta está certa, o que a gente faria? A gente vai pegar aqui, esse vezes 4,48%, vamos travar esse número aqui, né, para ele não andar junto, vai dar esse valor aqui. Só que, deixa eu abrir aqui uma coluna, porque isso é vezes 22. Porque mesmo o nosso ciclo sendo aqui de 18 meses, a gente teve lá no nosso estudo de viabilidade que fazer esse primeiro aporte que seria para garantir o lote. Então esse primeiro aporte tem que ser multiplicado por 22 meses que esse dinheiro está aplicado. A gente pode arrastar aqui a nossa fórmula e quando a gente soma tudo isso, está tudo selecionado, 322 mil reais. Exatamente o lucro do investidor. Então tá certo a nossa fórmula de 4,48%. O investidor colocou 90 mil reais 22 meses atrás e recebeu de juros sobre esse valor 88 mil reais. Então, os 90 mil reais se tornaram 178 mil reais.
Os 2.400 que colocou aqui, ele ganhou 1.800 de juros, 38 mil que ele colocou aqui, 27 mil reais de juros, e quanto mais vai descendo aqui, menor vai ficando os juros, lógico, porque está multiplicando por menos meses. Esse valor só ficou investido 2 meses. Esse último valor só ficou investido 1 mês. Entendeu, pessoal? Quem é acostumado a investir aqui vai entender bem o que a gente está falando aqui nesses números. Já no cenário otimista, eu tive até que cortar o vídeo aqui, pessoal, porque eu fiz uma mudança. A nossa taxa de juros estava menor, a fórmula estava errada. Eu fui calcular aqui e eu vi. O que acontece? A gente vai ter o nosso capital próprio investido vezes a taxa de juros, que aqui está dando 7,93% ao mês. Vamos bloquear ela aqui, né? Vezes o prazo. Porque toda essa fórmula estava sendo calculada para o prazo do ciclo antigo, que era de 18 meses. E o nosso cenário otimista é de 14 meses. Então eu tive que recalcular. A gente vai ter aqui esse lucro, só que a gente vem apenas até o 14º mês. A gente vai ter aqui, ó, 14 mais um. Aqui, fiz errado, porque começa aqui. O ciclo da obra mesmo começa nesse primeiro aqui, ó. Então, apagar esse último, 14 meses desse ciclo, desde aqui, ó. Juntando tudo, tá dando 382 mil reais, 382 mil reais é o valor que a gente tem aqui. Então, realmente é uma taxa de 7,93% de juros ao mês. Os 90 mil que você teve que investir, que o investidor colocou lá no começo, eles renderam 128 mil reais. Então, 90 mil reais se tornaram 218 mil reais. Esses 2.400 renderam de juros 2.500 reais. 38 mil rendeu de juros 36 mil reais. E assim por diante. Como a gente conversou, vai chegando aqui no final, os juros vai sendo menor, lógico, porque são menos meses que aquele valor está aplicado. Da mesma forma acontece para a pessimista e para o cenário de crise. Não vou entrar nesse detalhe, porque senão o vídeo vai se prolongar demais. O lucro do incorporador que está aqui embaixo, 38%. Óbvio, de 100%, se 62% ficou para o investidor, 38% ficou para o incorporador. E aqui tem os outros cenários para vocês analisarem. E no final de tudo, imposto de renda que você vai ter que pagar para o leão, né? O investidor tem que pagar, isso aqui ninguém consegue fugir. 15% sobre o seu lucro. Se o lucro da incorporação foi de 520 mil reais, você ainda teve que distribuir esse lucro com o incorporador, pagou para o incorporador 198 mil reais, sobrou para você 322 mil reais. Esse valor de imposto de renda, 15% sobre, está errada aqui a fórmula, 322 mil reais. Então são 48 mil reais de imposto de renda que você vai ter que pagar para a Receita Federal. Deixa eu arrastar aqui porque estava puxando tudo errado. No cenário provável, 48 mil reais de imposto de renda. 48 mil vezes 15% de 322 mil reais. Pessoal, deixei uma colinha até aqui embaixo para falar com vocês. Coloquei aqui, ó, CVM proíbe garantir rentabilidade pré-definida sem registro prévio. O que acontece? Se você analisar esses vídeos, ver aqui sobre o lucro que uma incorporação pode trazer e buscar na sociedade construtores, incorporadores para investir junto com eles, fazer construção junto com eles, tome bastante cuidado com alguns pontos. Um deles é esse. Não entrem com pessoas que te digam assim, eu vou te pagar 2% ao mês e em 15 meses eu te pago todo o juros sobre o valor que tu colocou aqui na incorporação. Isso não existe, isso na verdade é até proibido. Existir acaba existindo, mas é proibido. Você tem que fazer parcerias como essa que eu estou te mostrando. É 50% de lucro para cada, vai ter um retorno mínimo ali que eu quero sobre o capital que eu investi, alguma coisa desse tipo. Não caiam em conversas de eu te garantir uma renda fixa, vai ser certinho esse valor, é isso aqui que você vai receber em 10 meses, é isso aqui que você vai receber em 15 meses. Como a gente acabou de analisar, dentro de uma incorporação existem vários cenários. Pode ser que seja assim, 100% eu venda antes do que eu imaginava, por um valor acima do que eu imaginava, mas também o negócio pode ficar agarrado mais tempo. Então não caiam nessas conversas de rentabilidade pré-definida, uma rentabilidade fixa. Isso aí é proibido. E outra coisa, analisem o histórico de empreendimentos que aquela pessoa que está te chamando para uma sociedade, uma parceria, já fez. Será que essa pessoa já construiu várias casas? Quantos empreendimentos ele já fez? Qual foi o retorno em cada um desses investimentos? Em cada um desses empreendimentos, é muito importante você analisar esse histórico, porque tem muita gente aí vendendo gato por lebre. Vai ser muito fácil a pessoa chegar lá e dizer assim, não, eu te garanto que eu vou fazer uma casa por 1 milhão, a gente vai vender por 1 milhão e 500 mil, vai ser esses 500 mil a gente divide, 250 mil para cada. Analise, pessoal, se essa pessoa realmente tem um histórico, se essa pessoa sabe o que ela está fazendo. E eu sei que algumas pessoas podem estar pensando também, poxa, eu não sou da área da construção civil, eu não sou médico, eu não sou engenheiro, será que a incorporação vale a pena para mim? Pessoal, eu posso assim te garantir, vai ser até o tema do nosso próximo vídeo. Um médico, um dentista, um advogado, um servidor público, enfim, qualquer pessoa que não seja da área, na minha opinião, tem chance de se dar até melhor dentro da incorporação imobiliária do que um engenheiro e um arquiteto. Se tu ficou curioso, assista o próximo vídeo que eu vou te explicar o porquê disso.